Era fim de tarde em Goiânia, e o sol já se escondia atrás dos prédios quando o nome de Virgínia Fonseca começou a subir nos Trending Topics do X. Mas o motivo não tinha nada a ver com um novo lançamento, nem com a família Pôncio, nem com mais uma parceria com Zé Felipe. O burburinho era outro, e bem mais explosivo. Nos grupos de fofoca do WhatsApp, uma mensagem se espalhava rápido. Gente, estão dizendo que uma amiga da Virgínia vazou o que ela falou da Ana Castela. E não foi pouca coisa. Ninguém sabia ao certo quem tinha soltado a informação, mas o conteúdo parecia pesado. Tudo começou quando uma influencer próxima das duas, cujo nome não foi revelado de imediato, publicou uma sequência de stories enigmáticos. Tem gente que sorri na frente, mas fala pelas costas, e ainda posa de amiga. A internet, é claro, não precisou de muito tempo para conectar os pontos. Na mesma semana, Ana Castela havia feito uma participação surpresa em um evento da marca de Virgínia. As duas apareceram juntas em vídeos, rindo, trocando elogios e até combinando futuras collabs. Mas agora, tudo aquilo parecia ter sido apenas fachada. Os portais de fofoca entraram em modo de guerra. O que realmente aconteceu entre Virgínia e Ana Castela? A amizade era fake? E mais, quem era a tal pessoa que decidiu expor tudo? Fontes próximas à equipe de Virgínia começaram a dizer que o clima já estava tenso há semanas. Segundo uma delas, que preferiu não se identificar, a influenciadora estaria incomodada com o crescimento meteórico de Ana Castela. Ela começou a sentir que estava perdendo espaço, que a Ana estava virando o novo rosto do momento, e isso mexeu com o ego dela. A partir daí, o suposto comentário teria acontecido durante um jantar particular, onde apenas pessoas muito próximas estavam presentes. Um jantar que, ironicamente, seria apenas entre amigas. Um dos convidados, de acordo com os boatos, teria gravado parte da conversa. E o conteúdo, mais tarde, teria caído nas mãos da pessoa que resolveu expor tudo. A gravação ainda não foi divulgada publicamente, mas o que circula entre os insiders é preocupante. Segundo relatos, Virgínia teria dito frases como: "Ela é boa de marketing, mas canta o básico. A galera gosta dela agora, mas vamos ver quanto tempo dura. Ela quer pagar de simples, mas é mais metida do que parece." Essas frases atribuídas à influenciadora foram o suficiente para incendiar a internet. Em questão de horas, prints falsos, supostos áudios e até vídeos antigos começaram a ser usados como prova de que algo realmente estava errado entre as duas. Enquanto isso, Ana Castela se manteve em silêncio total. Nenhuma resposta, nenhum story, nada. E esse silêncio só alimentou ainda mais as teorias. De um lado, fãs de Virgínia defendiam que tudo não passava de invenção. Do outro, os fãs de Ana diziam que onde há fumaça há fogo. E o fogo, dessa vez, parecia prestes a virar incêndio. Uma amiga em comum das duas chegou a comentar em off que a relação já vinha esfriando há meses. Elas pararam de se falar com frequência. Antes trocavam mensagens o tempo todo, se apoiavam. Agora mal se cumprimentam nos eventos. O público, que sempre adorou ver as duas juntas, começou a revisitar vídeos antigos procurando sinais. Será que aquele sorriso de Virgínia no último show de Ana era forçado? Será que o "te adoro, amiga" nos comentários era mesmo sincero? Enquanto os detetives da internet faziam seu trabalho, uma nova peça surgiu no tabuleiro. Um close friends de uma influenciadora de Goiânia, próxima de ambas, publicou um print com a legenda: "Quando a máscara cai, a verdade aparece." E eu avisei. Em segundos o conteúdo foi vazado, e o nome de Virgínia voltou ao topo das buscas. As páginas de fofoca começaram a repostar, com legendas provocantes: "O barraco entre as poderosas de Goiânia está prestes a explodir." Amiga de Virgínia revela o que ela pensa de Ana Castela. Enquanto isso, Zé Felipe, sempre acostumado a lidar com tempestades midiáticas, tentou manter o foco nos compromissos. Mas não demorou muito para ele também ser envolvido na história. Alguns internautas começaram a lembrar que em uma live recente ele havia dito, em tom de brincadeira, que "tem gente que se faz de santa, mas não é tudo isso não." Na época, ninguém ligou a fala a ninguém específico. Agora, porém, o público passou a associar diretamente à cantora sertaneja. A equipe de Ana, pressionada pelos fãs, manteve o silêncio.
mas fontes próximas afirmam que ela ficou extremamente decepcionada com o que ouviu. Ela sempre teve carinho pela Virgínia. Achava ela divertida, autêntica. Então receber isso pelas costas foi um choque. Em paralelo, uma jornalista conhecida por cobrir o mundo sertanejo publicou um tweet criptografado. Quando duas estrelas colidem, a explosão ilumina tudo, e ninguém sai ileso. Era o suficiente para os fãs entenderem que algo grande estava por vir. Nos bastidores, o clima era de pura tensão. Alguns assessores tentavam apagar o incêndio, outros já previam que o caso tomaria proporções incontroláveis. E no meio de tudo isso, Virgínia teria mandado mensagens desesperadas para tentar descobrir quem vazou. Segundo uma fonte próxima à família, ela teria ficado furiosa ao saber que pessoas da própria equipe poderiam estar envolvidas. Ela se sentiu traída. E não por qualquer pessoa, mas por alguém que frequentava a casa, que convivia com os filhos, com o Zé, alguém em quem ela confiava. A partir daí, os fãs começaram a teorizar quem seria o traidor. Os nomes foram aparecendo um por um, em threads no X, vídeos no TikTok e comentários no Instagram. Até que uma influenciadora secundária, sem papas na língua, deu um like em um comentário dizendo: "Quem vive de aparência 1 hora é desmascarada." Esse pequeno gesto foi o estopim. O público entendeu como uma confirmação indireta, e a tempestade ganhou força total. Enquanto isso, Ana Castela publicou, de forma sutil, um story com fundo preto e uma frase: "A verdade sempre aparece. E eu prefiro o silêncio do que o teatro." Pronto. Bastou isso para o caos se instaurar completamente. As páginas de fofoca publicaram o print com legendas como: "Ana Castela manda indireta após polêmica com Virgínia. Cantora quebra o silêncio com mensagem misteriosa." E a partir dali não havia mais volta. Em menos de 24 horas, mais de 30 portais diferentes já estavam cobrindo a treta. Alguns diziam que o áudio real existia e seria divulgado em breve. Outros garantiam que tudo não passava de uma armação para promover um novo projeto. Mas a verdade, ou o que parecia ser a verdade, ainda estava por vir. Nos bastidores, uma pessoa próxima à equipe de Ana teria enviado uma mensagem a um jornalista dizendo: "Ela não queria que isso viesse à tona, mas não dá mais para fingir. Muita coisa foi dita e ela está magoada." O caso, que começou como um simples boato, agora ganhava contornos de traição pública. As duas maiores figuras femininas do entretenimento brasileiro estavam em lados opostos, e o país inteiro assistia, curioso, cada nova reviravolta. O que ninguém imaginava é que na manhã seguinte um vídeo anônimo seria enviado a uma página de fofoca contendo trechos de uma conversa que parecia ser de bastidores. A voz feminina, semelhante à de Virgínia, dizia algo que deixaria todo mundo em choque. E é exatamente aí. A manhã seguinte começou como qualquer outra, mas em questão de minutos a internet parou. Uma das maiores páginas de fofoca do país publicou um vídeo anônimo com a legenda: "Vazou. Suposto áudio de Virgínia falando de Ana Castela circula entre influenciadores. Tire suas próprias conclusões." O vídeo tinha menos de 30 segundos. A qualidade era baixa, o som abafado, mas a voz soava muito parecida com a de Virgínia. Dava para ouvir risadas. E logo depois uma frase que deixaria qualquer um sem reação: "A Ana é esforçada, mas tem gente ali que faz o trabalho pesado por trás, né? Ela só aparece e finge ser humilde." A partir daí, o caos tomou conta. O vídeo foi repostado mais de 500 mil de vezes em menos de 2 horas. Os comentários eram uma mistura de choque, indignação e ironia. Nunca vi falsidade tão bem disfarçada. E eu que achava que eram amigas de verdade. Gente, essa voz é igual à da Virgínia sem tirar nem pôr. Outros, claro, defenderam a influenciadora. Isso é montagem, edição pura. Estão tentando acabar com ela porque ela é gigante. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava conter a repercussão. O nome Virgínia já era o mais comentado do Brasil. E, surpreendentemente, o de Ana Castela vinha logo em segundo. Enquanto os fãs travavam uma verdadeira guerra nas redes, uma nova bomba estourava. Prints de conversas privadas começaram a circular em grupos de WhatsApp de influenciadores. Nelas, uma suposta funcionária da equipe de Virgínia desabafava: "Tentei alertar,
mas ela não ouve ninguém. Fala demais quando acha que está entre amigos. As mensagens vinham acompanhadas de um áudio misterioso, e os internautas, como sempre, se encarregaram de fazer o resto. Teorias, dublagens, vídeos analisando o tom de voz, comparações com outras entrevistas, tudo para provar que era ela. Enquanto isso, o time de Virgínia mantinha o silêncio. Nenhum comunicado, nenhuma nota oficial. Apenas o sumiço repentino da influenciadora, que deixou de postar até nos stories, algo praticamente inédito para quem vive conectada. O silêncio dela só aumentou a curiosidade. Páginas de fofoca começaram a acampar em frente à casa da influencer em Goiânia, esperando qualquer movimento. E quando finalmente ela reapareceu, o clima era tenso. De rosto sério, sem maquiagem, Virgínia surgiu nos stories dizendo: "Tão querendo destruir a minha imagem com coisas falsas. Eu sei quem eu sou, e quem me conhece de verdade sabe também." Mas a frase que mais chamou a atenção veio no final. "Tem gente que eu ajudei muito, e hoje está por trás de tudo isso." A internet explodiu novamente. Era uma indireta, seria para Ana ou para quem vazou o áudio? Poucos minutos depois, Ana Castela publicou um story com fundo branco e apenas uma frase em preto. "Cada um mostra quem é quando o holofote apaga." O público enlouqueceu. A rivalidade estava agora escancarada. Hashtags como #QTime Ana e #Time Virgínia dominaram o X por 2 dias seguidos. E foi aí que um novo personagem entrou em cena. Um jornalista de celebridades, conhecido por nunca errar uma previsão, publicou uma thread detalhada explicando o que realmente teria acontecido. Segundo ele, a tal fonte próxima, que revelou tudo, era uma ex-funcionária da equipe de Virgínia, demitida semanas antes por quebra de confiança. Ela sabia de muita coisa, inclusive de conversas internas. Gravou parte de um jantar e decidiu vazar quando se sentiu injustiçada. O jornalista ainda afirmou que havia mais material guardado e que o primeiro vídeo seria apenas a ponta do iceberg. Com isso, o caso deixou de ser apenas uma fofoca, virou uma verdadeira crise de reputação. Marcas começaram a se pronunciar discretamente. Algumas campanhas que estavam prestes a ser lançadas foram suspensas por tempo indeterminado. A assessoria de uma grande empresa de cosméticos confirmou em nota curta: "Estamos acompanhando o caso e aguardando esclarecimentos antes de prosseguir com as ações." Enquanto isso, Ana Castela se manteve discreta, mas deixou de seguir Virgínia. O print da notificação viralizou em questão de minutos, e os comentários eram um espetáculo à parte. "Agora é oficial. Amizade, RIP. Silêncio fala mais do que 1000 palavras." Ela não precisava nem postar. O unfollow já disse tudo. No meio da confusão, Zé Felipe tentou colocar panos quentes. Durante um show ele disse: "Quem conhece a gente sabe que o que falam por aí nem sempre é verdade. A internet adora uma novela, mas a vida real é diferente." Mas o público não comprou a tentativa de normalizar a situação. Os fãs de Ana reagiram com deboche, enquanto os de Virgínia interpretaram como um recado direto à sertaneja. E cada frase, cada emoji, cada curtida virava manchete. Alguns fãs mais atentos começaram a perceber um detalhe curioso. Em meio à confusão, uma marca de roupas parceira das duas publicou uma campanha antiga delas juntas. E nos comentários, a guerra recomeçou. Imagina o climão nos bastidores desse ensaio. Tudo era fingimento. Olha o olhar atravessado da Virgínia nessa foto. A cada hora que passava, o caso ganhava novas camadas. E quando parecia que nada mais poderia piorar, a ex-funcionária reapareceu, dessa vez em uma entrevista exclusiva a um canal de fofocas no YouTube. Visivelmente nervosa, ela confirmou que a voz do vídeo era mesmo da Virgínia e explicou o motivo de ter vazado. "Eu fiquei magoada. Dei o melhor de mim, mas fui tratada como descartável e vi coisas que me decepcionaram muito. As pessoas precisam saber quem ela é de verdade." O vídeo alcançou mais de 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas. E as revelações continuavam. Ela contou que, nos bastidores, Virgínia demonstrava ciúmes da ascensão de Ana, principalmente depois de contratos milionários que a sertaneja assinou recentemente. Ela sempre dizia que a Ana estava sendo forçada demais,
que queriam transformar ela na nova queridinha do país. Isso incomodava. A fala caiu como gasolina em um incêndio já fora de controle. Os portais de notícia começaram a noticiar o caso como a maior crise de imagem da carreira de Virgínia Fonseca. E pela primeira vez, a influenciadora parecia perder o controle da narrativa. No fim daquela semana, ela publicou um vídeo de desabafo no canal oficial com o título "A verdade precisa ser dita". No vídeo, com voz embargada, Virgínia negou parte das acusações, mas admitiu que pode ter falado coisas no calor do momento que soaram erradas. "Eu sou humana, eu erro. E se magoei alguém, peço desculpas, mas eu jamais falaria algo por maldade." O público se dividiu novamente. Alguns enxergaram sinceridade, outros apenas tentativa de conter danos. Ana Castela, por sua vez, respondeu indiretamente durante um show em São Paulo. Antes de cantar uma das músicas mais conhecidas, disse ao público: "Tem gente que canta o que vive, e tem gente que vive de fachada." O público foi à loucura. Os fãs entenderam o recado. E os portais de fofoca, claro, transformaram o trecho em manchete no mesmo minuto. Nas semanas seguintes, o caso foi perdendo força, mas deixou marcas profundas. A relação entre as duas, que antes era vista como uma amizade exemplar, virou símbolo de rivalidade e hipocrisia no meio artístico. E mesmo depois de toda a repercussão, ainda restam perguntas sem resposta. Quem realmente vazou o vídeo? O áudio era autêntico ou manipulado? E, principalmente, será que algum dia elas vão se reconciliar? Por enquanto, a única certeza é que a internet não esquece. E toda vez que o nome de uma delas aparece nos Trending Topics, os fãs já sabem, vem treta por aí. Porque no fim das contas, o mundo das celebridades é assim, feito de sorrisos na frente das câmeras e silêncios pesados nos bastidores. E quando a máscara cai, o espetáculo só começa.